Romanos capítulo 6, do versículo 1 em diante, a palavra diz assim. Todos abriram, amém? De repente vocês estão perguntando por que o pastor vai ministrar em Romanos 6, sendo Semana Santa? Porque o versículo 4, para mim, ele consegue tocar literalmente quanto à Páscoa, quanto à morte e quanto à ressurreição. Nós sabemos que a Páscoa, ela é ensinada no Antigo Testamento, a saída do povo do Egito, e sabemos que o Senhor nos ensina sobre a Santa Ceia no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 11. Mas eu queria realçar aqui, porque a igreja naquela época ela tinha um costume muito interessante. No dia da Páscoa, ou na Semana Santa, no culto da Semana Santa, eles batizavam os fiéis. E aí, de alguma forma, ficava marcado na consciência daqueles que eram batizados. Fomos batizados, literalmente, no dia da Páscoa. Porque naquela época não existia aquele tempo de catecúmeno, aquele tempo de ensinamento para aqueles que iriam se batizando. Por quê? Porque também a igreja, naquela época, a igreja primitiva era composta de judeus convertidos, prosélitos. Então os judeus já conheciam a verdade, conheciam a lei e conheciam a palavra. Por isso as pessoas criam e desciam as águas. Então naquela época, conversão e batismo estavam literalmente coligados. Então não era como é hoje, né? Eu crio no Senhor Jesus e aí demora um tempo aprender para descer as águas. Naquela época, cria, batizava. E essa palavra, ela nos mostra uma realidade difícil de ser entendida. Olha o que diz a palavra no versículo 4. Eu vou meter somente como reflexão no versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Apóstolo Paulo relata algo muito importante aqui quanto à teologia cristã da pessoa de Jesus. Apóstolo Paulo fala do sepultamento, ou seja, você morreu. Você creu em Jesus, literalmente você morreu. Você não morre quando você desce as águas. Você demonstra com um símbolo, descendo as águas, aquilo que de fato já aconteceu. Porque quando nós cremos em Jesus, nós morremos com Ele na cruz do Calvário e ressuscitamos com Ele ao terceiro dia. Aquele que crê em Jesus tem que ser negado. Aquele que crê em Jesus vai ser odiado. Aquele que crê em Jesus vai padecer sofrimento. Aquele que crê em Jesus vai padecer afronta. Aquele que crê em Jesus não será somente negado, mas viverá uma vida de negar-se a si mesmo. Aquele que crê em Jesus passa e tem que passar pelas mesmas coisas que Jesus passou. Então eu quero tirar aquela postura de Semana Santa. Semana Santa nada. A santidade tem que ser em todo tempo, todo dia, o ano inteiro. Vamos comer peixe, que é bom. Vamos estar nos reunindo no domingo, que é muito bom. Mas esta realidade, ela tem que existir na nossa vida por completo, amados. A vida de Jesus na nossa vida tem que gerar literalmente esta realidade. Por isso que você tem que avaliar a sua vida em Cristo quando você recebe afrontas e perseguições, quando você é traído por aqueles que você ama e que você investiu, quando você é negado pela sua família, quando você é açoitado, quando falam fofocas a teu respeito. Qual é o seu coração mediante a isso? Isso é Páscoa. Ele disse que viveríamos e passaríamos pelo que ele passou. O Evangelho do Reino é sofrer,
em muitos momentos, o que ele sofreu. O Evangelho do Reino é o que o apóstolo Paulo literalmente disse: eu passei por tantas coisas. Mas quando chega no último ponto da vida humana, a palavra também fala que hoje podemos viver literalmente o estar em glória com Ele. Nós conseguimos em Cristo literalmente ressuscitar. Você morre e você ressuscita. Nós conseguimos em Cristo literalmente estar vivendo entre os irmãos, porque quando Ele ressuscitou, Ele não ressuscitou e foi direto para a glória e acabou. Ele priorizou estar com os irmãos. Ele priorizou viver um tempo com os irmãos. Ele priorizou demonstrar o impacto do reino com aqueles que eles viviam e com aqueles que eles andavam. Deixa eu falar uma coisa para você. Em nossa geração, eu tenho falado isso, tem vindo e já está no Brasil uma nuvem muito grande de apostasia. Eu creio nisso, não tenho dúvida nenhuma, a palavra relata a respeito. Os cristãos de hoje não estão tendo o ânimo que tinham para estarem congregando. Os cristãos de hoje estão mais independentes do que eram. Os cristãos de hoje não valorizam e não priorizam a palavra como priorizavam. Os cristãos de hoje estão sendo enganados por si e pelos outros. Satanás tem tentado 3 coisas, eu vou citar 2 básicas. A primeira coisa: igreja cheia de falha. Eu vou ficar na minha casa. Estou cansado disso. Eu vou ficar na minha casa vivendo igreja, porque a igreja é falha. Este é o engano satânico. Igreja é falha sim. Sabe por que igreja é falha? Porque a igreja é composta de você, é composta do irmão que está ao seu lado e é composta pelo pastor. Por isso que igreja é falha. E aí, o diabo literalmente faz você falar assim: não, entra na síndrome do perfeito, não quero estar lá, quero ficar em casa que é melhor. Segundo engano que Satanás tem atuado, são para aqueles que estão na igreja, são para aqueles que falam assim: não, a Bíblia fala que nós temos que congregar, a Bíblia fala que nós temos que estar vivendo igreja. Então eu não vou ficar em casa, eu creio que eu tenho que estar vivendo igreja, glória a Deus. Só que na igreja, ele não vive igreja. Na igreja, ele vive tudo, menos igreja. São aqueles que não chegam direito e antes de ir embora, e antes de terminar já foram. Por quê? O pastor fala isso com muito amor e carinho. Por quê? Porque aquelas pessoas que estão no meio da igreja dizem assim: não, já me machucou muito estar convivendo com os irmãos. Conviver com os irmãos causa muita tristeza. Conviver com os irmãos causa muita dor. Os irmãos são falhos, os irmãos são tristes. Eu estou cansado dos irmãos. Então eu prefiro a paz do Senhor, que é bíblico. Eu prefiro boa noite, eu prefiro até logo. Nem ósculo santo eu prefiro, porque não é muito do meu agrado. Porque, por exemplo, pastor, eu não sou de beijar as irmãs, a não ser na cabeça. Mas os irmãos eu beijo direto. Tem um que eu vou beijar que fica até meio constrangido, mas eu beijo mesmo. Agora já tem outros que eu não beijo, mas me agarrando também assim. Jessinho é um grude. Ele, quando vem beijar, ele não beija uma vez, ele dá 6 beijos. Porque é assim, igreja é isso, família é isso. Agora, posso falar uma coisa para você? Por que Jesus foi para a cruz? Por que ele viveu a queda do ver? Para poder subir o ver. Por quê? O que levou Jesus para a cruz? Uma palavra. Certíssimo. Mas por que ele foi por você na cruz? Uma palavra. Por amor. Por amor. Amor faz sofrer. Se você quer estar na igreja e não quer conviver porque não quer sofrer, é
porque você não quer amar. Amor verdadeiro gera sofrimento. Amados, amor verdadeiro gera sofrimento, porque você ama demais, porque você se preocupa demais, porque você se mete demais, porque você se intromete demais, você fala demais, leva patada, e aí em vez de você recuar, você fala: eu vou andar de novo na mesma direção, porque isso é amor. E aí você ajuda aquela pessoa a se reerguer em Cristo Jesus. Mas o diabo fala assim: não, fica no teu cantinho. Você vai dar bola para aquela pessoa que é fofoqueira, enquanto que o amor diz: vai lá e exorta. Não, fica quietinho. Você vai dar bola para aquele irmão que é soberbo, enquanto o amor diz: vai lá e exorta. Não, você vai dar bola para aquela pessoa que falou mal de você e nem te perdoou e nem te pediu perdão, enquanto o amor diz: se relacione com ele. E eu quero ir além, a realidade Páscoa. Amados, quando atravessaram o Mar Vermelho, quando saíram do Egito e atravessaram o Mar Vermelho, todos ali eram um único povo. Todos queriam a mesma terra, todos queriam a mesma promessa, todos queriam a mesma libertação e mesma vitória. Todos. Não tinha um que estava ali querendo algo contrário, mas com suas limitações. Ali tinha um fofoqueiro, ali tinham murmuradores, ali tinham pessoas que eram antipáticas, mal educadas, mas era o povo de Deus que precisava viver o que Deus tinha para eles. Então, Satanás tem enganado o povo da seguinte forma: aqueles que falam: não vou nem congregar porque já me machuquei demais, e aqueles que estão na igreja e falam assim: vou me misturar com o não, porque machuca. Eu não quero me decepcionar de novo, eu não quero me machucar de novo. Amor verdadeiro vai fazer você se machucar. Fala para mim uma coisa, seu casamentinho aí, vamos colocar seu casamento aí, fala comigo. Você nunca foi machucado pela tua mulher e pelo teu marido? Eu não estou falando fisicamente. A sua mulher nunca te machucou, nunca te entristeceu, nunca te deixou com raiva. O seu marido também nunca fez nada com você. Teu marido é um santo. O seu marido nunca machucou teu coração, te decepcionou. Sabe por que te decepcionou? Porque você ama. Porque senão não decepcionava. Você pode fazer algo para mim que vai me decepcionar, mas se André fizer, vai rasgar meu coração. Então, amados, para viver o sonho do Senhor, nós temos que viver o que Ele vive, com cabeça erguida. Eu amo o Senhor, eu criei nele, eu fui sepultado com Ele na morte, então agora eu tenho que viver essa morte. E essa morte é, com graça, com sabedoria, viver as perseguições, com graça e sabedoria, viver aquelas afrontas, com graça e sabedoria, viver as acusações, com graça e sabedoria, receber as pedradas, porque eu quero viver a ressurreição, eu quero viver o estar em comunhão, eu quero estar reinando com Ele eternamente. Sabe o que ver significa? É o ver da vitória. Esse é o ver do Evangelho da pessoa de Jesus. Então lutemos contra aquilo que o mundo nos ensina, lutemos contra aquilo que Satanás tenta nos incutir na cabeça. Porque o nosso Deus está voltando